E aí, pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha que assunto interessante no programa de hoje. Exemplo, você tenta terminar um namoro e não consegue. Tem um chefe que vive pegando no seu pé e não sabe o que fazer, né? Tem dificuldade de se relacionar com seus pais, irmãos, marido ou esposa, colegas de trabalho e não sabe o que fazer. Então, no programa de hoje, você vai conhecer o psicodrama, que é uma forma diferente de ajudar as pessoas a enxergar as suas limitações, as próprias limitações e melhorar o relacionamento com os outros. Quem é que não está precisando disso? Então, compartilhe com a gente. Quer contar como é que você está aí? Está precisando? Está com dificuldade alguma coisa da sua vida? Guarda só para você não, divide, compartilha com a gente. 32090021, brgerais@redminas.mg.gov.br ou robertazampete.com.br. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais nós temos a participação da Juliana dos Santos Soares. A Juliana é psicóloga e psicodramatista. E depois da Elizabeth, tá tossindo aí, né? Vou te dar a minha aguinha aqui. Elizabeth Ribeiro Correia é servidora pública. Então, Juliana, vamos começar a explicar. Quer dizer, psicodrama, né? É o teatro a serviço dos nossos problemas emocionais, existenciais. O que é, hein? Então, psicodrama é uma abordagem da psicologia que se utiliza de técnicas de teatro na terapia. Então é mais, mas na verdade é mais do que simplesmente usar técnicas, né? O Moreno é o criador do psicodrama, ele também tem toda uma visão de homem. Quem que é o Moreno? Moreno, ele foi um psiquiatra e que ele viveu no século XX, ele nasceu em 1889, viveu até 1974. Ele era psiquiatra, vivia na Áustria. E ele, durante os estudos dele, ele começou a perceber que o teatro poderia ser útil para tratar os transtornos psíquicos das pessoas. Então, vou contar um caso que foi o primeiro caso, como ele descobriu isso, que é o caso da Bárbara. A Bárbara era uma atriz de teatro espontâneo, ele trabalhava com teatro espontâneo, além de estudar medicina, teatro de improviso. E a Bárbara era uma atriz que sempre fazia papéis doces, ingênuos, era uma pessoa que estava sempre fazendo papéis heróicos. E aí ela se namorou e acabou casando com um frequentador do teatro, com um diretor de teatro que sempre estava assistindo as apresentações deles. Passa para ela água, por favor. E aí? E depois de um tempo, o Jorge, que foi esse que se casou com a Bárbara, veio procurar o Moreno, falou: doutor Moreno, você é médico também e eu queria te contar que a mulher que eu casei não é nada daquilo lá em casa, ela não é nada desse doce, ela é raivosa, ela briga comigo, ela me atira objetos. E aí o Moreno falou: olha, continua vindo no teatro, vamos ver o que acontece. E aí ele teve a ideia de pedir à Bárbara para desempenhar papéis mais agressivos. Então, naquela noite, eles trabalhavam com teatro de improviso, com notícias de jornal. Naquela noite tinha acontecido o assassinato de uma prostituta. E ele pediu a ela para fazer aquele papel. E ela fez com muita paixão e tal. E foi fantástico, todo mundo gostou, ela e tal. E aí, depois de um tempo, ela foi fazendo mais papéis agressivos e o Jorge, o marido, começou a relatar para o Moreno. Falou: doutor Moreno, está melhorando lá em casa. Quando ela começa a ter ataques de raiva, ela vê que ela já fez aquilo no teatro e começa a rir. Então foi ali que o Moreno começou a perceber que utilizar de teatro, de dramatizações, podia ser algo que podia melhorar a vida das pessoas. E aí ele foi criando método, e foi criando técnicas, e foi criando toda uma abordagem mesmo da psicologia. E como é que funciona? Que eu fico imaginando assim, serve para quê? Para todo tipo de problema emocional? Para todo tipo de problema emocional. A gente trabalha tanto com psicoterapia individual, quanto com psicoterapia de grupo. Né? E aí, no decorrer da terapia... Ou seja, vai para o teatro, você pode criar um personagem, uma pessoa só, ou coletivo, um grupo de pessoas? É uma terapia, né? Então, na verdade, a gente não faz a terapia num teatro. Eu faço no meu consultório, a gente faz nos nossos consultórios, que são salas comuns, como essa, e que a pessoa vai falando, e aí, de repente, dependendo do que a pessoa está dizendo, muitas vezes, o que acontece? No verbal, que é como a gente está conversando, é a linguagem que a gente mais utiliza normalmente. E aí é a linguagem que a gente já está acostumado a manipular, a se esconder da gente mesmo. Né? Então, quando a gente vê que algo
não está claro ainda para a pessoa, a gente pode se utilizar de alguma dramatização do conflito que a pessoa está trazendo, a gente pode jogar aquilo para ação, porque na cena as coisas aparecem muito mais do que no verbal, muito mais. Mas espontaneamente, sem você pensar, é isso? Vou dar um exemplo prático. Então a pessoa está me falando de um conflito que ela tem com a mãe dela. Então ali a gente pode dramatizar. Ela e a mãe dela, né? Na psicoterapia individual a gente pode se utilizar de objetos, almofadas, para poder representar essa mãe. E a gente pede ela para estar no lugar da mãe em algum momento, para se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa que o psicodrama tem muito forte, uma das técnicas que o Moreno criou com muita veemência, que é a inversão de papéis, poder experimentar como é que é o outro naquela relação que eu estou vivendo. Então a gente pode dramatizar na terapia, e isso clareia muitas coisas, traz muitas coisas à tona que no verbal custam mais a aparecer. Então o que a gente percebe é que utilizando técnicas de ação, muitas vezes acelera a terapia. Coisas que às vezes iriam ficar anos para aparecer na conversa, no verbal, às vezes elas são otimizadas mesmo. E qual é a diferença então que tem para terapia convencional, por exemplo? A utilização de técnicas de ação, além de toda uma visão de homem mesmo. O psicodrama foca muito na relação entre as pessoas. O Moreno, que é o criador do psicodrama, toda a obra dele, tudo que ele escreveu, tudo que ele criou, está baseado na relação. Por isso a gente também prioriza psicoterapia de grupo. Muitos clientes que fazem terapia em psicodrama, eles começam na individual e vão para o grupo, porque no grupo a gente consegue observar ali, em loco, as relações acontecendo e consegue trabalhar nas relações ali. E se a gente vai fazer uma ajudando o outro, né? Não é isso que funciona? Você está pronta para falar? Parou de tossir? Eu tenho que parar de coçar. Não, mas olha, e você? Você, porque eu coloquei uma série de exemplos, né, na apresentação do programa, quando você quer terminar um namoro, um relacionamento, não consegue. Foi por causa disso que você procurou. A sua primeira dificuldade foi essa, né? Exatamente. Eu precisava terminar uma relação que me fazia muito mal, mas eu não conseguia. Por que você não conseguia? Porque eu gostava muito dele. Gostava muito desse ex-namorado. Então, toda vez que eu tentava terminar, ele vinha e procurava de novo, eu acabava cedendo e acabava voltando. Aí um dia eu falei assim, chega, deixa eu dar um jeito nisso. Aí procurei, por indicação, uma terapeuta que trabalha com psicodrama e veio e deu certo, assim. Pois é, deu certo por quê, hein? O que você encontrou ali, quer dizer, em cena, né, encenando alguma coisa, que eu sei que você começou primeiro sozinha, individual, que você tinha uma certa dificuldade. Porque muita gente tem, né, de contar os próprios problemas perto de outras pessoas. Não foi isso que aconteceu com você? Quer dizer, o que você encontrou ali que você caiu na real? Não, agora, que te deu força, né? Mas assim, a forma de externar os problemas da gente no psicodrama se faz você sentir na pele. Você realiza aquele problema todo de outra forma. Porque às vezes você só falando, você não sente direito. Então quando você atua, quando você faz uso das almofadas, quando você, na terapia em grupo, quando você atua com os outros colegas de grupo, você sente mesmo o que você está falando. Assim. Aí ajuda. Mas como é que é? Você chegava lá, falava da sua vida, das suas dificuldades, é isso? Eu chegava, falava do que estava me incomodando. Aí, na individual, por exemplo, a minha terapeuta na época pediu para eu fazer uso de almofadas. Eu lembro que até numa individual, ela pediu para eu poder representar com as almofadas qual era o caminho que eu estava percorrendo com esse namoro que eu não conseguia terminar. Inconscientemente deu círculo, assim. Eu andava, fazia curva e tal, mas eu sempre parava no mesmo lugar. Ou seja, o que acontecia no seu relacionamento? Você ia, voltava, ficava na mesma coisa. No mesmo lugar. Então, assim, precisa mudar. O negócio é sair desse relacionamento. Mas você conseguiu mudar, sair do relacionamento sem sofrimento? Não, sofri. Mas se a gente tem que passar pelo sofrimento, passa, ué. E você tinha outros problemas que você conseguiu resolver também, né? Eu pesava 111 quilos na época, aí eu fiz uma dieta. Quanto você pesa hoje, hein? Só 72. Opa, emagreceu bem, né? Aí eu fiz uma dieta, eu emagreci 35 quilos num ano.